E aí, pessoal? Nesse vídeo a gente vai ver a última parte do método para resolver sistemas homogêneos de equações lineares com coeficientes constantes, que é o caso em que a matriz dos coeficientes possui autovalores complexos distintos. O que a gente tem feito nesses últimos vídeos é ver um método para resolver esse tipo de sistema aqui. A gente viu que a gente consegue encontrar todas essas funções incógnitas de uma vez só. Basta que a gente troque a notação, definindo essa função vetorial x maiúsculo de t. E se a gente colocar todos os coeficientes daquele sistema de equações nessa matriz quadrada A, então aquele problema se resume a essa única equação aqui de primeira ordem. Agora para essa função incógnita x maiúsculo. Nos últimos dois vídeos a gente viu como encontrar a solução geral para essa equação no caso em que a matriz A possui somente autovalores reais. Hoje a gente vai tratar o último caso, que é quando a matriz A possui autovalores complexos distintos. Então, vamos supor que a equação característica para essa matriz A possui uma raiz complexa, e aqui acontece um fenômeno parecido com o que a gente via lá em equações lineares, que é, como a equação característica é um polinômio com coeficientes reais, lembrando que a equação característica vem do determinante dessa matriz A menos lambda vezes identidade, e como a matriz A é uma matriz que só tem entradas reais, então a equação característica só vai ter coeficientes reais. Portanto, se a equação característica possui uma raiz complexa, então o conjugado desse valor complexo também vai ser uma raiz. Então as raízes complexas sempre aparecem aos pares para a equação característica. O que a gente vai fazer agora é ver como extrair duas soluções para a equação diferencial a partir desse par aqui de raízes complexas. Então, vamos começar aqui com um exemplo. Nesse exemplo 1, a gente quer determinar a solução geral para essa equação. A matriz A, nesse caso, é essa matriz 2 por 2. E como sempre, a gente vai começar aqui procurando pelos autovalores dessa matriz A. Para isso, eu vou montar a equação característica, que é dada por essa equação aqui de grau 2. Portanto, os autovalores dessa matriz A são esses dois valores complexos aqui. Como todas as raízes aqui são complexas, isso significa que A não possui autovetores como a gente conhece. Ou seja, não existem vetores com entradas reais que satisfazem a definição de autovetor para essa matriz A. Mas tudo que a gente viu para autovalores e autovetores reais vale aqui também para autovalores e autovetores complexos. Então o que eu vou fazer aqui é, a partir desses dois autovalores complexos, eu vou procurar por um autovetor complexo também. Então eu vou procurar aqui por um vetor de duas coordenadas, onde cada coordenada aqui pode ser um valor complexo e que satisfaz essa equação aqui para o autovetor. Então, primeiro, eu vou olhar aqui só para esse autovalor e procurar um autovetor correspondente a esse autovalor. Para isso, a gente segue aqui com o mesmo procedimento que a gente viu nos últimos vídeos. Eu vou abrir isso aqui tudo em coordenadas e isso vai dar esse sistema de equações aqui. Dá para simplificar algumas coisas. Aqui nessas duas equações a gente obtém esse sistema. Aqui também a gente pode simplificar um pouco mais e obter essas duas relações aqui para as coordenadas Z1 e Z2. Lembrem que no caso de autovetores reais, a gente viu que sempre nesse ponto aqui a gente poderia descartar uma dessas duas equações, que na verdade essas duas equações davam a mesma informação sobre as coordenadas Z1 e Z2. Aqui, notem o seguinte. Se a gente multiplicar essa primeira equação aqui por i, a gente obtém a segunda. Porque do lado esquerdo eu vou ficar com i vezes z2, que é o que está aqui. E multiplicando esse lado direito por i, eu vou ficar com menos z1, que é o que está aqui. Portanto, essas duas equações elas fornecem a mesma informação, que é que z2 precisa ser igual a i z1. E, portanto, se z1 e z2 satisfazem isso daqui, então eu vou ter um vetor que satisfaz essa equação aqui. Então, basta eu fazer qualquer escolha não nula para z1, só para garantir que eu não vou ter o vetor nulo. Então, eu vou escolher aqui z1 igual a 1 e, portanto, meu z2 tem que ser i. E, nesse caso, eu vou ter esse vetor aqui, o vetor de coordenadas 1, i, que satisfaz essa equação aqui. Portanto, esse vetor 1i é um autovetor associado a esse autovalor complexo λ1. A gente pode fazer aquelas mesmas contas para encontrar o autovetor associado a λ2, que nesse caso vai dar o vetor 1 menos i. Só uma dica aqui para encurtar caminho, para não precisar estar sempre fazendo essas contas duas vezes. Notem que o λ2 ele é o conjugado de λ1.
Então, lambda 2 é igual a lambda 1 conjugado. E a mesma coisa acontece para Z2 e Z1. Então, um autovetor associado a lambda 2 é, por exemplo, o autovetor associado a lambda 1 conjugado. Bom, então, a partir desses pares de alto valor autovetor, a gente pode construir a solução geral para aquela equação x', seguindo aqui o mesmo procedimento que a gente fez para o caso real. O único problema aqui é que a gente está com funções que retornam valores complexos, porque não só esses vetores aqui assumem valores complexos, como essas exponenciais aqui também. Então, o que a gente vai fazer aqui é um procedimento parecido com o que a gente fez lá em equações lineares, que é extrair dessas soluções complexas soluções reais para a equação diferencial. Porque, lembrando, a gente está procurando aqui por soluções reais para esse problema aqui. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é separar aquelas exponenciais dessa maneira. Então, eu deixei a dependência aqui de i somente nessas segundas exponenciais. Agora, a gente já sabe o que é uma exponencial complexa. A gente pode usar a fórmula de Euler e reescrever aquela última expressão da seguinte maneira. Então, aqui eu troquei e na 2it por esse parênteses aqui e e na menos 2it por esse outro parênteses aqui. Próximo passo, eu vou usar o fato de que a função cosseno é uma função par, isto é, cosseno de menos 2t é igual ao cosseno de 2t, e que a função seno é uma função ímpar, ou seja, o seno de menos 2t é igual a menos seno de 2t. Além disso, eu já vou fazer essas multiplicações de vetor por esses escalares na direita, e eu vou obter essas duas expressões aqui. Então, o que eu fiz de uma linha para outra foi fazer as operações por escalar e usar o fato de que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Agora, notem que todos os termos aí possuem uma exponencial menos t, vou botar essa exponencial em evidência, e eu fico com essa expressão. Vamos apagar aquela primeira parte e deixar só essa última expressão que a gente obteve. Agora, notem que todos os termos desse vetor possuem ou cosseno 2t ou seno 2t, então eu vou colocar essas funções em evidência. E agora, nessa primeira parte aqui das entradas desse vetor, a gente só tem valores reais, enquanto que todos os valores aqui dessa segunda parte são valores complexos. Então, eu vou separar esse vetor aí na parte real e na parte complexa, e também separar aquelas constantes, C1 mais C2 e C1 menos C2. Agora, como C1 e C2 são constantes arbitrárias, eu posso chamar todo esse parênteses aqui de uma nova constante, e tudo isso daqui vezes i de uma outra constante. Portanto, posso reescrever essa expressão assim. E agora aquela constante d1 está multiplicando toda essa função real aqui, e a constante d2 está multiplicando essa outra função real. Então está aí. Eu consegui escrever então a minha solução geral x de t como uma combinação de funções vetoriais reais, dessa função x1 e dessa função x2. Portanto, a solução geral para aquela equação diferencial é essa combinação aqui das funções x1 e x2, onde x1 é dado por essa função vetorial e x2 por essa outra. Só uma observação, como d1 e d2 são constantes arbitrárias e aquela expressão x de t é a solução para aquela equação, isso já garante que x1 e x2 de fato são soluções para a equação diferencial. Mas eu recomendo fortemente que vocês testem isso. Então, peguem essa função vetorial x1 aqui, substituam aqui na equação diferencial e verifiquem que de fato ela satisfaz aquela relação. A mesma coisa aqui para x2. A última coisa que a gente vai fazer aqui para garantir que está tudo certo é calcular o Wronskiano dessas duas funções vetoriais. Então, calculando esse determinante, a gente obtém e na menos 2t, que é sempre diferente de zero. Portanto, acabou. Isso quer dizer então que a solução geral é de fato aquela expressão ali para x de t. Vamos fazer o gráfico de algumas dessas funções. Vamos desenhar o retrato de fase para essa equação diferencial. Para isso, primeiro, eu vou pegar uma solução em particular. Então, eu vou escolher d1 igual a 1, d2 igual a 0. Isso vai me dar essa solução aqui. E antes de desenhar essa curva, eu vou marcar alguns pontos que pertencem ao gráfico dessa função x de t. Então, primeira coisa, vamos fazer t igual a 0. Fazendo t igual a 0, essa exponencial aqui vira 1 e esse vetor vira o vetor 1, 0, que no plano xy é essa bolinha em vermelho marcada no gráfico. Próximo, como a gente não sabe de cabeça muitos valores para cosseno e seno, eu vou escolher convenientemente t igual a π sobre 4. Fazendo t igual a π sobre 4, a gente obtém aquele outro ponto ali no gráfico, porque eu vou ficar com cosseno de 2π sobre 4, que é π sobre 2, que dá 0, portanto a coordenada x é 0. E aqui eu vou ficar com seno de
π sobre 2, que é 1. Então fica menos 1. Então o vetor que aparece é o vetor 0, menos 1. Só que aqui eu estou com um exponencial de menos π sobre 4, que é um valor menor do que 1. Então o ponto do gráfico vai ser, a partir desse vetor 0, menos 1, eu vou multiplicar esse comprimento por e na menos π sobre 4. E por isso que dá esse ponto aqui mais próximo da origem. Próximo ponto, eu vou escolher agora t igual a π sobre 2. Escolhendo t igual a π sobre 2, eu vou ficar aqui com o vetor menos 1, 0. E daí basta multiplicar esse vetor por e na menos π sobre 2. Como e na menos π sobre 2 é um valor menor do que 1, eu vou ficar com esse ponto aqui no gráfico. Notem que, à medida que eu escolho valores de t mais altos, eu estou cada vez mais próximo da origem no plano xy. Isso acontece porque essa exponencial aqui vai para zero à medida que t vai para mais infinito. Então, a curva que vai aparecer ali é uma curva que está cada vez mais próxima da origem e, como cosseno e seno são funções periódicas que ficam oscilando entre menos 1 e 1, o que eu vou ter no final das contas é essa curva aqui, que é uma curva que fica dando voltas em torno da origem e cada vez se aproximando mais. Por essas escolhas que a gente fez para t, a gente viu que o sentido do tempo aqui nessa curva é esse sentido horário. Essa outra solução é uma curva que em t igual a 0 vai passar pelo ponto 0, 1, que é esse ponto aqui. Depois, para t igual a π sobre 4, a gente vai estar em outro ponto aqui. Depois π sobre 2, algum outro ponto aqui. E, portanto, a gente vai ter uma curva que anda nesse sentido aqui. Então, tá aí, essas são duas soluções para a equação diferencial. Se a gente fizer esse mesmo procedimento para várias escolhas de D1 e D2, a gente consegue construir o retrato de fase que fica assim. Então, tá aqui. Esse gráfico aí mostra várias soluções para a equação diferencial e dá uma ideia de como que se comporta qualquer uma das soluções. Notem que todas as setas apontam aqui nessas direções, dando a entender que as soluções estão todas se aproximando da origem. E isso é verdade porque toda solução vai conter esse termo e na menos t, que vai para zero à medida que t vai para mais infinito. Então é isso. Próximo exemplo. Nesse exemplo 2, agora a gente está com um caso em que a matriz A é uma matriz 3×3. Para encontrar os autovalores, a gente constrói a equação característica, que nesse caso é uma equação de grau 3. E aquele polinômio de grau 3 na esquerda, ele pode ser reescrito dessa maneira aqui. E, portanto, isso diz que, para que lambda satisfaça a equação característica, lambda tem que ser igual a 3, ou tem que satisfazer essa equação de grau 2. E isso implica em lambda ter algum desses valores aqui. Portanto, esses são os três autovalores para aquela matriz A. Eu vou pular aqui a resolução para os autovetores, que a gente já fez várias vezes. Então, lambda 1 vai ter o seguinte autovetor real, e um autovetor para lambda 2 é esse vetor complexo. A gente vai ver aqui que a gente não precisa usar o autovalor lambda 3 e nenhum autovetor associado. Mas, só para deixar tudo completo, um autovetor para lambda 3 é esse vetor aqui. E aqui notem de novo, né? Como lambda 3 é conjugado de lambda 2, o K3 é um vetor conjugado de K2. A partir desse primeiro par aqui, a gente consegue construir já uma solução para a equação diferencial, que é essa solução x1. Como o problema é um problema de 3 equações, a gente precisa de mais 2 soluções. Então, para isso, a gente vai usar esse par complexo aqui. A partir desse par lambda 2, K2, eu vou escrever aqui a solução complexa que vem desse par. Então, aqui está o vetor e aqui está a exponencial envolvendo aquele valor 2 mais i, que é o lambda 2. E agora eu vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz antes. Eu vou separar aquela exponencial, vou usar aqui nesse termo a fórmula de Euler. Agora eu vou distribuir aquela multiplicação ali por cosseno e seno dentro daquele vetor. Vai dar tudo isso daqui. Como eu tenho esses i ao quadrado aqui nessas duas linhas, vou trocar isso aí por menos 1. E vou obter essa função vetorial. Deixa eu apagar essa primeira parte só para continuar. Então a gente concluiu que essa função vetorial é uma solução para a equação diferencial. Agora, notem que em todas essas entradas, alguns termos são complexos, enquanto que outros são reais. Então, eu vou separar esse vetor aí em parte real e parte imaginária. E acabou. Notem que aqui eu tenho uma função vetorial real e multiplicando aqui o i, eu tenho essa outra função vetorial real. Essas duas funções são as funções que eu preciso.
São as soluções que eu estou procurando para a minha equação diferencial. Só uma observação, aqui eu usei só esse par lambda 2 K2 para encontrar essas duas funções aqui. A gente poderia ter obtido essas x2 e x3 da mesma maneira que a gente obteve as duas soluções no exemplo anterior, que é usar os dois pares de alto valor e alto vetor complexo, escrever uma combinação geral dessas duas soluções complexas e sair fazendo as simplificações. Mas eu fiz aqui usando só um dos pares, só para chamar a atenção que a gente não precisa usar o outro. Só um deles já é suficiente. E daqui a gente conseguiu tirar essas duas funções vetoriais reais que satisfazem a equação. Assim, juntando todas as informações que a gente obteve do problema, a gente pode escrever o seguinte. A partir desse primeiro par aqui, alto valor, alto vetor, a gente construiu essa primeira solução. E a partir desse segundo par aqui, a gente conseguiu encontrar as outras duas soluções, que são essa x2 e a x3. Portanto, como a gente precisava de 3 soluções para escrever a solução geral, está aqui as 3 soluções. A última coisa que a gente precisa verificar, só para realmente deixar tudo limpinho, é verificar que essas 3 soluções são independentes. E para isso, a gente monta o Wronskiano de todas essas funções. E calculando esse determinante, a gente obtém 5e na 7t. Portanto, está aí, essas 3 soluções são linearmente independentes e assim a solução geral para a equação diferencial é dada por essa combinação linear da x1, x2 e x3. E, portanto, está aí. Assim, o método de encontrar a solução no caso em que A possui alto valor complexo é, uma vez que viu que A tem um alto valor complexo, bom, em particular sempre vai ter esse segundo, que é o conjugado também do primeiro, a gente precisa encontrar, então, um alto vetor complexo associado a esse alto valor. Esse alto vetor complexo vai ter entradas complexas. E assim, a gente pode separar as entradas em parte real e parte complexa e reescrever esse alto vetor como a soma de um vetor real mais i vezes um outro vetor real. Então, a gente vai decompor esse alto vetor complexo na parte real e na parte imaginária. Aqui, u é esse vetor real aqui e v esse outro vetor real aqui que está multiplicando i. Assim, a gente encontra, então, uma solução complexa para a equação diferencial. Como a gente não quer uma solução complexa, a gente quer soluções reais, a gente pode separar isso tudo aqui em parte real e parte imaginária. E, usando a fórmula de Euler, a gente pode substituir essa última exponencial por senos e cossenos. E agora, distribuindo todas essas multiplicações que aparecem nessa última expressão, eu vou obter toda essa relação aqui. Aqui, esse último termo que tem i quadrado, isso aqui vira menos 1. Então, todo esse último termo é uma função real, assim como essa primeira. Então, eu vou juntar essas duas e esses dois termos aqui são funções complexas. Então, separando parte real e parte complexa, eu posso reescrever essa última função dessa maneira. E, portanto, essa solução x de t fica escrita como uma função real mais i vezes uma outra função real. Essas duas funções são as soluções que a gente procura para a equação diferencial. Então, resumindo, no caso em que A tiver um alto valor complexo, a gente encontra um alto vetor associado, separa ele em parte real e parte complexa, e depois é só substituir tudo aqui nessa expressão. Notem que alfa e beta que aparecem aqui nessas expressões é a parte real e a parte imaginária desse alto valor, enquanto que U e V são os vetores da parte real e da parte imaginária do alto vetor complexo, associado ao lambda 1. E, portanto, acabou. Com isso, a gente termina o método para resolver os sistemas de equações a coeficientes constantes que vão aparecer aqui na disciplina. Só uma observação, isso tudo que a gente viu não é suficiente para resolver sistemas de ordem mais alta, para resolver sistemas com mais equações. Porque, primeiro que a segunda parte do método a gente só fez para matrizes de ordem 2 e 3, e apesar disso que a gente fez agora, na parte 3, funcionar para matrizes de ordem mais alta, para cada alto valor distinto complexo que aparecer, a gente não viu aqui o que acontece quando os autovalores complexos também se repetem. Então, quando estiver lidando com sistemas de ordem maior, tem mais um outro fenômeno que a gente não viu aqui e nem vai ver. Mas, para os casos de ordem baixa que a gente vai tratar aqui, isso tudo que a gente viu é mais que suficiente. Então tá, no próximo vídeo a gente começa a ver o que fazer no caso de sistemas não homogêneos. Até lá, abraço, tchau!